Olha só que delícia! E a receita de hoje, mini salgado de milho. Uma receita fácil, prática e qualquer um consegue fazer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma deliciosa receita que dá para você vender e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? Essa receita, ela tem poucos ingredientes e ela é muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Porque eu poderia pegar todos esses ingredientes aqui, colocar no liquidificador e levar o caldo para ferver. Primeiro, eu refogo. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga e você pode usar manteiga ou margarina. Com uma cebola. Cebola eu ralei no lado mais grosso do ralador. Se você quiser substituir por óleo, pode. Você vai usar 80 ml de óleo. Agora eu vou refogar a cebola. Quando você for refogar a cebola, tome conta dela direitinho, não deixe ela queimar não, tá? Agora eu vou fazer um caldo de milho. Aqui no liquidificador, 2 latas de milho e eu escorri o caldo. 200 ml de leite e 400 ml de água. Agora eu vou bater. Não precisa coar o caldo, tá bom? Eu vou usar 2 colheres de sopa de caldo de legumes. O caldo de legumes em pó, ele é fácil de encontrar em casas que vendem produtos naturais ou em casas de especiarias. Você também já encontra nos supermercados. Ele é maravilhoso e ele já tem sal, tá? Eu vou adicionar aqui nesse caldo 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. Mas eu só posso fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. Vou levar para ferver. O nosso caldo já está fervendo por completo. Tudo que eu vou fazer aqui agora, eu posso fazer com a panela lá na boca do fogão, adicionar esses 2 ingredientes. Mas se você está começando, assim que o caldo ferver, tire a panela da boca do fogão. Edva, até isso você fala? Falo, porque o canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E adicione 100 gramas de queijo parmesão. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo toda de uma só vez aqui nesse caldo. Antes disso, eu passo a farinha de trigo aqui na peneira para evitar pelotas, sabe? Essa é uma receita fácil, prática de fazer e ela rende muito, muito mesmo. É uma receita para você fazer aí e ganhar dinheiro. Pronto, toda a farinha de trigo aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo e vou cozinhar essa massa aqui por uns 5 minutos. Porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida aqui nesse delicioso caldo de milho com queijo. Abra a massa com a ajuda de um rolo. Deixe a massa chegar em uma temperatura que você consiga pegar. Agora eu vou dividir aqui. Enrole as porções que você não vai trabalhar no momento, para que elas não fiquem ressecadas. Essa é uma dica de milhões, viu? Se você já tem muita experiência, você pode pegar a massa toda e sovar de uma só vez. A sova é rápida, coisa de 1, 2 minutos, tá? Prontinho, massa sovada. Eu vou dividir essa massa aqui em porções de 10 gramas. Gente, essa receita, ela rende tanto. Vocês vão se surpreender com o resultado. O sabor dela é maravilhoso. Uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Se você não conseguir modelar tudo no mesmo dia, do jeito que está aqui, olha.
do jeito que está aqui, você pode levar para a geladeira e deixar lá de um dia para o outro. E no dia seguinte você vai tirar da geladeira, não é no congelador, tá bom, pessoal? Geladeira. Coloca no micro-ondas, coisa de 10 segundos. Isso depende muito de micro-ondas para micro-ondas. É só para que você tenha ideia aí, não é 30 minutos, 10 minutos, nada não, é 10 segundos, tá bom? 10 segundos, 15 segundos. E vai fazer esse passo a passo aqui, que é o passo a passo da sova e depois vai pesar. Pode fazer isso daí, porque quando eu comecei, em 1900 antigamente, eu não consegui, eu fui fazer logo de 1 quilo, olha gente. Aí eu tive que fazer isso e a experiência ensina muita coisa, viu? E se você está começando e ainda não tem o dinheiro para comprar a balança, você não vai deixar de fazer. Eu vou lhe dar uma dica aqui. Você vai usar esse tipo de utensílio aqui. É fácil de encontrar em lojas, aquele tipo de loja que vende tudo para o lar, sabe? Aqui, ó, meia colher de sopa, tá marcando aqui. Aí você vai fazer isso. E aqui, ó, fica padronizado assim. Aí você pega essa ideia aí, ó, que ela é maravilhosa. E depois você modela o formato que você quiser. E para que você tenha noção, escreva aí no seu caderninho: 153 unidades com o peso de 10 gramas. E quando você for modelar, não faça uma bolinha assim, apertando levemente. Pressione uma mão na outra assim, que aí você faz uma bolinha lisinha, desse jeito aqui, olha só. Você pode fazer esse outro formato aqui, que é um formato de tubinho, mas tudo você começa com uma bolinha, tá? Olha, bolinha, e aí você faz isso, olha, tubinho, tá vendo? Tubinho. Outro formato, bolinha, você pode fazer uma ponta assim, olha, tá vendo? Vira de ponta cabeça e faz uma ponta assim, de novo aqui, olha. Um formato de quibe, 2 pontas. Ou você pode também fazer esse formato aqui, que é um formato de coxinha. Faz a bolinha e faz esse formato aqui, olha. Aí você escolhe qual a modelagem que você quer fazer aí para o seu salgado. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. A única coisa que eu falo sempre é que padronize. Uma vez que você tenha feito o sabor de milho e você fez nesse formato aqui, então padronize. Todas as vezes que você fizer aí o de milho, faça desse modelo aqui, tá bom? Eu vou fazer com essa modelagem aqui, eu acho que fica legal. Para empanar, eu vou usar água e farinha de rosca. A água aqui, ela está em temperatura ambiente. Quando você for empanar, não coloque e deixe assim de molho. Não faça isso não. É rápido, tá? Passou, já coloca para lá, ó. Tá vendo? Prontinho, todos modelados e empanados. Posso fritar agora? Pode, mas se você está começando, eu sempre falo isso aqui. Resfrie os seus salgados. Você vai colocar na geladeira por no mínimo 1 hora. Para que isso, Edva? Isso garante uma fritura uniforme, suja menos o óleo, vocês vão amar. E sem contar que ele aqui está morninho. Então, quando ele resfria, ele fica firme e fica excelente para fritarmos. Edva, posso fazer para deixar de um dia para o outro? Pode. E quantos dias eu posso deixar? Você pode deixar na geladeira até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Mas eu tenho certeza que você vai vender tudo antes. Vou tirar uma porçãozinha aqui para congelar. Para fazer o congelamento, é muito simples. Você vai colocar em uma vasilha, assim. Vou levar para o freezer
Porque se eu pegar desse jeito que está aqui, mole, e colocar aqui, olha, dentro do saco para fazer o congelamento, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou perder todo o meu trabalho, porque o salgado, ele vai virar uma bola só aqui dentro do saco. Então, para que eles fiquem assim, bonitos, você primeiro tem que fazer o pré-congelamento, que é deixar ele firme. Esse daqui eu vou levar para o freezer e esses daqui eu vou deixar resfriar. Eu não vou fritar hoje, eu vou fritar no dia seguinte, para que você veja que dá certo sim. No dia seguinte eu volto. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. Olha só. Lindos, né? Firme. Firme, firme. E ficam parecendo uma espiga de milho, né? É, produção falou, minha gente. Produção só se manifesta perto de fritar. Por que será? Já tô de olho aqui. Já tá por aqui, né? E agora eu vou fritar. Quando você for fritar, use o utensílio, coloque os seus salgados e só agora você pode colocar dentro do óleo. Olha só, os congelados. E desse jeito aqui, você não precisa descongelar. Você vai levar direto para a fritura, tá? Não precisa descongelar, não. Outra coisa para você escrever no seu caderninho: não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma, tá bom? Eu sempre falo isso aqui no canal, que a embalagem você pode escolher qualquer... Eu não acredito não, produção. Olha, 500 ml, esse copo aqui tem 500 ml, você pode colocar 25, 30 unidades. 30 unidades ele fica assim até o topo, sabe? Bem aqui. Mas 25 dá para você vender aí tranquilo. Esse mini salgado de milho para você vender agora nas festas juninas, gente do céu, fica muito bom. Gente, fica mesmo, tá bom mesmo, viu? Tá muito gostoso. 5, 10, 15, nem tô vendo nada. Olha, 25 unidades. Você pode vender aí. Quanto, produção, você pagaria num copo desse? Rapaz, gostoso desse jeito, eu pago R$20 tranquilo. Paga R$20, né? E assim, eu nem gosto, sabe, gente, de estar falando o preço, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Com o preço aqui da minha região, entre 15 R$20. Aí você faz o cálculo aí, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados. Ê, produção! Tem mais ali fritando, mas deixa eu experimentar logo, senão a produção vai comer tudo aqui e não vai deixar para mim. Gente do céu, vou falar uma coisa para vocês. Agora eu entendo porque a produção pegou aqui. Ah, tá vendo? Agora você me entende, né? Rapaz, tá muito bom esse negócio. Tá vendo? Aí também. Tá vendo, gente, como é que ele é? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Pode pegar mais? Agora você vem perguntar, né? É.